de fazer almoço, almoça, arruma a cozinha, aí prepara as postagens, e é material, e não sei o que lá, 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 não sei lá. Enfim, né? Tá, beleza. Não dá jeito, eu vou ter que cochilar só à noite mesmo, no horário de dormir. Muito bem, meninos e meninas, todo mundo aí? Deixa eu ver quem está aqui. Todo mundo aí, ó. 787 pessoas aqui nessa aula. Coisa maravilhosa. Zion, Vitor, Sofia, Rafaela, Matheus, Maria Tereza, Manu, Manuel, Lourenço. Manuel, se manifeste, por favor. Coloque seu oi aí. Lourenço, Kaique, João Pedro, Rosa, Isa Bueno, Henrique Viana, Henrique Fialho, Gustavo Andrade. Poucos de vocês têm avatar. A Sofia tem. O Matheus não. O Gustavo tem. Fernanda tem. Ana Clara e Amanda. O restante não tem avatarzinho. Então, Ana Luísa está aí, Bernardo. Você gostou da minha fotinho? Gostou da minha foto? O que significa isso? É só um lacre, o lacre da Ford. Lacrosfera. Eu tenho também. Você tem, Matheus? Peraí. Tá não, Matheus. Tem Iodinha. Pra mim tá parecendo um Yoda pequeno aqui. O Iodinha, ué. Pô, na moral, eu tenho também, não citou, velho? O Rosa pra mim parece só o JR. Você também, isso, Rosa? Mano, eu botei o Baby Shrek, mano. Não apareceu, não. Tá aparecendo, não, Zé. O Zion também tem um gatinho aqui, ó. O da Ana Clara tá aparecendo. Aqui, ó, o da Ana Clara, deixa eu ver aqui, ó. Ana Clara é um... O que é isso, gente? É uma vaquinha? O Rosa é o J. Aí apareceu agora. É o Baby Shrek. Da Ana Clara é o do Teletubbies, né? Da Amanda, não sei nada, não entendo nada de... É mangá que fala? O meu é de Naruto. Meu irmão falou que ele olhou minha tela aqui e falou assim, que tem uma menina na sua sala que é a Tsunade, ele reconheceu a foto da Amanda. A Tsunade é brava. A Tsunade é a quinta Hokage. Ele falou que era, né? Eu ainda não vi tudo, não quero spoiler. Não, mas é o Kakashi depois Naruto, então tá tudo bem. A da Fernanda é uma menina que eu não sei o que é esse também. A Fernanda também é de Naruto. E a Sofia também é um Teletubbies. O do Zion, o seu não, tá só com um Z e um M aqui, ó, não tem nada não. E o Rosa também não apareceu pra mim ainda não, Rosa, talvez apareça depois. Não, o meu aparece de todo mundo, inclusive do Zion que você falou aí, que ele tá com um gatinho lá. Ué, gente, o que tá acontecendo? Não sei. O meu aparece aquela foto horrorosa lá, né? Enfim. Mas, né? Quando a fuça, né? Não tem nem jeito de mudar, né? Nem com Photoshop. Muito bem. A Manuel mandou aqui um bom dia. O meu é o mais bonitinho. O Zion está dizendo aqui, o Zion do bairro da Serra está dizendo que o dele é mais bonitinho. Não, ainda não aparece, né, Clara? Pois é, a Ana Clara continua aparecendo. Então o meu tá delay, velho. Então o meu tá um delay aqui de dias, inclusive, para aparecer os negócios, as atualizações. Então não tem jeito, não. Só daqui uns dias que eu vou ver para você, vou ver o que tá aparecendo de vocês. Moçada, sem mais delongas, depois de falar de Avatar, vamos lá às apresentações. Cadê as orientações? Onde estão as orientações? Trabalho aqui. Trabalho. A gente vai voltar à ordem, ou tentar restabelecer a ordem que estávamos antes. Nós já tivemos as apresentações do Bernardo Pereira, da Ana Luísa, do Zion, e só, né? Nós só tivemos essas 3 apresentações, meu Deus do céu. E eu falando aqui de Avatar. Gente do céu. Vamos lá, porque a gente está muito atrasado. Então, deixa aqui, para restabelecer a ordem, segundo a minha ordem aqui, Ana Clara falará do período arcaico. Ana, você está aí?
Você consegue... Você quer que eu Meu compartilhe? microfone tá funcionando direitinho? Beleza, tá funcionando direitinho. É porque eu tô fazendo pelo computador, porque antes eu vi aula pelo celular, sabe? Ele vai Tá. funcionando. Você quer... Ô, Ana, você vai compartilhar a sua tela? Como é que faz isso? Se você me explicar, eu Você mandou o trabalho para mim? mandei. Ué, então, eu vou te mostrar aqui como é que faz. Eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar a minha tela para você ver como é que compartilha. Seguinte, daqui a pouco vai aparecer. Já está aparecendo a minha tela para vocês? Sim, não. Tá não. aparecendo. Tá. Seguinte, aqui do lado do microfone tem uma telinha aqui, ó. A minha tá com X porque eu estou compartilhando. Quando você tem que apertar uma seta. Aí você clica nisso, que aí você vai Entendi. começar a compartilhar. Uhum. E aí vai aparecer, vai subir uma telinha embaixo assim, assim clicar área de trabalho. Aí vai mostrar a sua área de trabalho. Se o seu PowerPoint estiver em segundo plano, aí já vai direto para o PowerPoint. Se não tiver, aí você procura aí na sua área de trabalho, onde está o PowerPoint e começa a compartilhar. Faz aí para ver se vai dar certo. Aí, Ana Clara, vai aparecer, quer ver? Em 3. Ah, que beleza, ó. Beleza, agora coloca o Ana. Tenta colocar no modo apresentação. Agora, esse... Cadê? Eu Fala... não tô vendo. Mudou agora? Tá na tela, a tela inicial, tá lá, período arcaico. Tem um louro, né, das Olimpíadas. Você não consegue colocar Agora em modo foi. apresentação. O Ana, você está na primeira slide ainda. Mas dá um delayzinho. Uai, eu coloquei a apresentação de slide, não foi, não? Não. Talvez demore um pouquinho. Deixa eu ver se vai. Porque às vezes ele dá um bugzinho. Agora, se ele não for, eu posso tentar pegar aqui para você. Aí eu compartilho a minha tela. Porque como é a primeira vez que você está fazendo, aí o computador ele precisa de um tempo para pensar na vida, para ver se a vida tem sentido. Aí depois que ele reflete sobre essas questões todas, aí de fato ele começa a compartilhar direito. Porque no início sempre dá esse probleminha aí. Deixa eu ver aqui. Foi? Cadê, Ana? Deixa eu ver se foi. Não, ainda está a mesma tela, tá mesmo, não está no modo de apresentação ainda. Deixa eu ver aqui, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara. Aqui, Tô ó, voltando e tô indo de novo, mas. Não esquenta não. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Aí eu passo para você. É bom que então eu tá, beleza. utilizo esse momento para lhe servir. Então é pra eu tirar aqui, né? Pode tirar. Tá, saiu? Já saiu. Então eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Está aí a apresentação da Ana Clara. Tá vendo, Ana Clara? Tô vendo. Pode passar. Então, essa é a Ana Clara Figueiredo Rosa Carneiro. Olha, a Ana Clara é rosa também. Vocês são parentes? Não, Oi, não que eu gente. saiba, né? A família Rosa Carneiro é uma família muito importante no período imperial. Muitas fazendas, muitas riquezas. Família tradicionalíssima da nobiliarquia brasileira. Período arcaico com vocês. Tenho o prazer em apresentar Ana Clara Figueiredo Rosa Carneiro. Tá, vamos lá. Eu fiz um slide menor, assim, pra eu explicar, sabe? Mais. E aí eu coloquei só os tópicos. Então vamos lá. O período arcaico, ele foi o terceiro período da história da Grécia Antiga. E ele ocorreu entre mais ou menos 800 e 500 anos antes de Cristo. Ele foi marcado por um crescimento populacional. As comunidades, as pequenas comunidades que tinham lá foram se dissipando
E aí começaram a surgir as polis, né, as cidades-estado, igual eu coloquei consolidação das cidades-estados gregas. Depois eu vou falar mais delas no próximo slide. Esse crescimento populacional fez com que as terras férteis para cultivo começaram a se tornar escassas, né? Então, alguns gregos começaram a migrar para outras áreas da Península Itálica e do Mar Negro. E aí isso foi a segunda diáspora grega. Essas pessoas que migraram era uma camada, obviamente, mais marginalizada, né? Porque com a distinção social vinda do crescimento populacional, os que tinham posse das terras eram mais poderosos, né? Estavam numa camada mais alta, hierarquicamente falando, né? E aí essa camada marginalizada foi aumentando. Além disso, a gente tem o surgimento da aristocracia, que era um pequeno grupo que ia controlar os principais cargos políticos, né? Também teve o aumento do número de escravos, ou por dívidas, ou capturados em guerra. E aí algumas curiosidades, assim, né? Início dos Jogos Olímpicos, a popularização das culturas gregas, né? Que se preocupavam com a ideia de perfeição. Voltando a falar dos Jogos Olímpicos, as mulheres e os escravos não podiam participar e durante esse período não podiam acontecer guerras também. E além disso, teve os primeiros templos gregos que foram surgindo. Pode passar. Agora a gente vai falar da polis, que eram cidades-estados, né? Elas tinham autonomia política e também tinham características únicas, assim, como língua, religião, costumes, né? Ou seja, elas tinham uma unidade. E eram divididas entre ágora, acrópole e zona rural. A ágora era chamada também de grande praça, ela ficava na parte mais baixa da polis, e é onde aconteciam discussões políticas, trocas comerciais, e onde ficavam as zonas administrativas e residenciais. A ágora era a representação da democracia direta. A acrópole era a parte mais alta e era o centro da vida religiosa. Era um lugar mais protegido por ficar na parte mais alta, né? E também era onde que ficavam os templos. E a zona rural era onde tinha produção agrícola para abastecer a cidade. E aqui tem as imagens, né, da polis e a divisão. É isso. Nada pela atenção. Muito bem. Muito bem, Ana Clara. Obrigada. Compartilhou automático. Muito bem, Ana Clara. Então, vai dar um bugzinho aqui. Se vocês ouvirem o robô, que eu estou falando igual robô, me perdoem porque a conexão deu uma enfraquecida aqui agora. Ou vocês estão me escutando perfeitamente? Tá normal. Seu áudio tá normal. Ah, tá. E de vez em quando aparece aqui, ó, o retângulo, o triângulo maldito, que aí faz a conexão cair. Muito bem, moçada. Então tivemos a apresentação aí sobre a caracterização do período arcaico, né, que é o terceiro período, depois do período homérico, né, então o período pré-homérico, homérico e arcaico. E aí, então, a formação das cidades gregas, né, chamada polis. A polis é o centro político, né? Polis, além do centro de ser um centro político, é um centro produtivo, religioso, administrativo e também das relações sociais, que eram relações bastante diferentes dependendo da cidade. A gente deveria ter tempo, nós deveríamos ter tempo para fazer um monte de coisa, né? Mas se a gente tivesse tempo, a gente poderia estudar as outras polis. Mas acaba que a gente se concentra em Atenas e Esparta, porque são as que deram mais legados, deixaram mais legados para a gente, né? Mas tem outras polis interessantes. Não existiam só essas duas, existiam várias polis. E eram bem diferentes umas das outras, com características semelhantes em relação à religião e também à cultura. Mas as práticas políticas e sociais eram bem únicas, assim. Então, eram cidades-estado.
cidades autônomas, independentes umas das outras, que eventualmente se juntavam em torno de uma causa comum, né? Por causa da partilha da cultura. Beleza. Vamos lá, então, segundo aqui a minha ordem, nós temos a apresentação da Maria Teresa. O TT, você está aí? Você tá... Vamos ver, TT, vamos fazer uma novena aqui agora para abençoar e dar tudo certo agora. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Pode compartilhar a tela? Você quer que eu compartilhe ou você quer compartilhar? Eu compartilho, não tem problema não. Beleza, então pode ir. Eu acho que o seu microfone está um pouquinho baixo, ou só a impressão minha, moçada? Oi? Eu acho que você pode... tá um pouquinho baixo, a Sofia escuro aqui, ó. Coloca aí no modo de apresentação. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para te ajudar. Dá para ver, Edmar? Eu tô vendo, não no modo apresentação. Clica aí no negócio. Isto. Aí dá um delayzinho. Você já clicou, né? Apareceu com o modo de apresentação. Apareceu em a tela inteira para você? Não. Não? Então vai lá. Apresentação de slides. Vai lá em cima, lá em apresentação de slides. Clica. Aí Apareceu? ainda não. Talvez tá dando um pouquinho de atraso. Vamos ser pacientes aí com a tecnologia. Não. Tem algum efeito especial na sua apresentação? Não. É só informação. Então vai assim mesmo, porque senão a gente não... Eu acho que para nós vai... Daqui a pouco aparece. Em algum momento vai aparecer como tela cheia. Tá. Meu trabalho é sobre Atenas, que é a capital da Grécia, e que ainda é dominada por construções antigas, como a da imagem do fundo, que é a Acrópole, construída há mais de 2000 anos, e significa cidade alta, e por isso está localizado no alto de Atenas. Assim estaria mais segura e com a melhor vista estrategicamente em caso de guerra. Além de que ela foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo. A Acrópole, hoje, ela reflete os tons branco e bege em mármore, porém um teste realizado com laser indica que a cidade, na verdade, era colorida, nos tons verde, vermelho e azul. Lá a gente encontra o Propileu, que é a porta de entrada da Acrópole, formada por colunas gigantes. Logo depois o Paternon, um templo dedicado à deusa Atena, com simbologia de que a deusa estaria olhando para Atenas. É o monumento mais importante que tem lá, e o templo Erecton, que está do lado. Também dedicado à deusa e ao deus Poseidon, é conhecido por suas colunas, que são estátuas, são 6 ao todo as colunas. E diz a lenda que esta árvore de oliveiras, que está bem ao lado do templo, foi plantada pela deusa Atena e que foi a primeira oliveira que se tem notícia no mundo. Passou, Edmar? Os slides? Não. Passou, não. Como é que tá? Passou. Agora passou. Passou. A sociedade ateniense. A sociedade ateniense era formada por 4 principais camadas sociais: os cidadãos, as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Os cidadãos eram homens nascidos em Atenas, maiores de idade e proprietários de terras, que possuíam direitos e participavam da política. As mulheres eram muito submissas aos homens, ficavam em casa fazendo as tarefas domésticas e artesanato, além de serem responsáveis pela fertilidade, para gerar novos cidadãos a Atenas. Os metecos eram estrangeiros, livres, que em geral se dedicavam ao comércio, não podiam participar da política e não possuíam direitos, porém tinham que pagar impostos e servir ao exército, e também não podiam ser proprietários de terras. E os escravos, que não eram livres, não possuíam direitos e nem participavam da política. Muitos só viraram escravos por dívidas e outros por serem prisioneiros de guerra. Ou seja, somente os cidadãos eram aqueles que participavam da política e possuíam direitos. Dessa forma, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam excluídos das decisões políticas.
Além dessas classes sociais, também existiam outras dentro das classes de cidadãos. Os eupátridas, georgóis e os demiurgos. Os eupátridas eram homens bem-nascidos, grandes proprietários rurais, que possuíam muitos direitos e privilégios sociais. Possuíam também, em função da grande quantidade de bens e terras, grande poder político. O sistema democrático ateniense era praticamente todo controlado por essa camada social. Os georgóis, que eram pequenos proprietários e livres, e os demiurgos, que eram comerciantes que enriqueceram. Entre todas essas camadas sociais havia uma desigualdade, porque Atenas tinha como principal fundamento da cidadania a posse de terras. Dessa forma, possuir terras garantia fazer parte da aristocracia ateniense. Isso é, os indivíduos que possuíam a propriedade de terras eram chamados cidadãos atenienses. A política e a democracia. A democracia ateniense foi conquistada após disputas de poder e conflito entre diferentes grupos sociais. Então, foi-se estipulado as partes da democracia. A eclésia, que reunia todos os cidadãos que tinham como objetivo tomar decisões e fazer leis. O bulé, eu não sei falar esse nome. É bulé. Bulé, que era um conselho formado por homens eleitos responsáveis por preparar os trabalhadores da eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos. Os magistrados, que eram comandados por 100 estrategos, que eram chefes militares e políticos, e por 10 arcontes, que tinham a função religiosa e também jurídica. E os tribunais, que eram formados por 6.000 elieus, que eram responsáveis por julgar os crimes vulgares, e pelos areopagos, compostos por antigos arcontes que julgavam crimes graves. Já a política ateniense era bem restrita, pois somente os cidadãos poderiam participar dela, assim sendo uma pequena parte da população. Atenas teve muitas políticas, como a monarquia, aristocracia, oligarquia, anarquia, tirania e, por fim, a democracia, na qual teve uma importância para todo mundo, pois Atenas é o berço da democracia. Porém, ela não pode ser comparada à nossa democracia dos dias de hoje, porque é muito diferente, até mesmo por causa das mulheres e todas as leis que funcionam lá. Além das diversas políticas, também existiam diversos políticos, como Dacron, que foi o primeiro a propor as leis escritas e é conhecido pelas suas punições muito rigorosas. Daí que deriva a palavra dacronismo, que era o nome dado a uma lei extremamente cruel, além de que se consagrava o poder paterno sobre a família. O Solon, não sei falar o nome dele, Solon. Que decretou o fim da escravidão por dívidas, elaborou a divisão censitária, além de que criou o bulé. O Pesistrato, Hipas e Parco, eles faziam parte da tirania, e os dois últimos eram filhos de Pisistrato e não tiveram sucesso em ser governo, porque seu pai morreu e aí eles tomaram o governo, só que acabou muito rápido, em um ano. O governo de Pisistrato foi o governo que mais incentivou o comércio marítimo. E, por fim, o Clístenes, que foi o pai da democracia, ele estabelecendo que todos os cidadãos eram iguais perante a lei e implementando o ostracismo, que era o exílio para aqueles que representavam uma ameaça para o governo de Atenas. A economia ateniense. Atenas foi uma cidade micênica, ou seja, que estava baseada no comércio, que envolvia diversas cidades. Ela possuía um intenso comércio marítimo pelo fato de ser banhado pelo Mar Egeu. Essa era a sua principal atividade econômica e, consequentemente, Atenas aprimorou seu domínio marítimo em casos de guerras. Eles exportavam vinho, azeite e produtos artesanais, importavam cereais, madeira e metais. Além de que Atenas também se dedicava à plantação, principalmente de uva e oliveira. Foi esse desenvolvimento de Atenas... Peraí, rapidinho. Foi esse desenvolvimento da atividade comercial que impulsionou o crescimento econômico e estrutural de Atenas, e assim se tornou o principal centro de negócios, comércio e transporte da Grécia. Então, lá acabou se instalando algumas indústrias,
por causa da produção também muito intensiva que eles tinham. Os conflitos, que eram as guerras, né? Teve as guerras médicas, ou grego-pérsicas. Elas aconteceram entre os antigos gregos e os persas na região mediterrânea oriental. A luta ocorreu pela independência das cidades jônicas, que os persas, em sua expansão territorial, passaram a dominar. Isso durou cerca de 50 anos e os persas foram derrotados, e Atenas saiu fortalecida e com prestígio na região. Durante essa guerra, os gregos fizeram uma confederação dos Delos, na qual tinha como objetivo o fortalecimento do exército contra os persas. Então, os atenienses tomaram frente para receber o dinheiro e porém, depois do fim da guerra, as cidades continuaram mandando recursos para Atenas. Assim, ela utilizando esse dinheiro para o desenvolvimento da sua economia e para a infraestrutura ateniense. Essa época ficou conhecida em Atenas como época de ouro ou século de Péricles. Isso deixou Esparta muito incomodada. Então, Atenas iniciou sua nova forma de governo, que era a democracia, e isso incomodou mais ainda Esparta porque afetou eles. E isso foi o estopim para o início da Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e ocorreu no Mediterrâneo, e Esparta saiu vitoriosa. Porém, essa guerra enfraqueceu tanto Esparta quanto Atenas, e isso levou a uma invasão e estabelecimento dos macedônicos, sobre o governo de Filipe II, que era o pai do Alexandre o Grande. Assim ocorreu o helenismo, que foi a expansão da cultura grega por outras regiões do mundo. A geografia, que Atenas fica localizada na região sul do território grego, na região do litoral muito acidentada e com poucas terras férteis, no centro da planície ática, às margens do Mar Egeu e circundada por montanhas. E algumas curiosidades é que Atenas pode ser considerada um centro cultural irradiado de estética, da filosofia e da arte. Foi lá que ocorreu, em 1896, a sede dos primeiros Jogos Olímpicos, e em 2004 ocorreu lá novamente os Jogos. A deusa Atenas era a deusa da sabedoria, e eles acreditam que é a deusa que protege a cidade. Por isso o nome Atenas, é derivado dela. Hoje em dia é uma dos principais pontos turísticos e habitada há 5.000 anos. PT, que coisa maravilhosa! Que coisa, que maravilha de comunicação. Olha só, vocês percebam que é o seguinte, a gente já tinha, né, abordado esses assuntos, mas como que a partir daquilo que vocês aprenderam, né, eu estou presumindo aqui que Maria Tereza estudou o material que eu disponibilizei, mas a partir disso foi lá, pesquisou, montou, se organizou e apresentou. Inclusive de forma muito articulada, muito fluida, muito gostoso de ficar se ouvindo, e tem um sentido assim. Você está compartilhando de novo, TT. Você vai, eu acho. Obrigada. Isso. E aí o seguinte, o grande objetivo desse tipo de trabalho, bem, se houver uma parte positiva dessa pandemia, é justamente o fato da gente poder trabalhar de forma mais autônoma e trabalhando em determinadas habilidades que são muito mais importantes na história do que a gente imagina. Por exemplo, pesquisar, organizar a informação e comunicar a informação correta. Esse é o grande objetivo. A história, como disciplina em escola e depois em pós-graduação, em graduação, enfim, ela serve justamente para isso. Inclusive, talvez, se nós tivéssemos uma consciência histórica melhor, mais aprofundada, mais fundamentada, mais articulada, talvez as pessoas por aí não estivessem falando e fazendo tanta besteira, né? E fossem mais responsáveis. Mas isso é o meu grande sonho, por isso que eu gosto de dar aula, para que os meus alunos façam diferença no mundo, seja lá como for, mas saibam
diante de qualquer situação de que não sabem, conseguem se mobilizar, buscar as informações e comunicá-las de forma correta. Muito bem, TT. Fiquei impressionado, viu? A diferença, Maria Tereza, desde o 7º ano, a diferença sua na forma de apresentação é impressionante. Ô, meu querido, John Peter Rose. John Peter, o senhor está aí? Tranquilidade? Estou aqui. Tranquilidade. O Edmar, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui, se não der bom, você ajuda aí e compartilha a sua. Tranquilidade. Tranquilo. Vamos na fé. Compartilhei. Aí, o que eu faço aqui? Área de trabalho, né? Isso, área de trabalho. Tá rolando. Aqui, vai aparecer. Aí tá onde? 2. Ainda está aparecendo o JR aqui, mas daqui a pouco vai aparecer. Vamos lá. Já abriu a apresentação? Aí. Apareceu, isso. Deixa eu tirar essa barra aqui. Uma qualidade de rede tá apontando aqui, é um trem complicado isso aí. Bem, de qualquer forma, eu vou começar uma vez que essa questão aqui é um pouco longa. Antes da gente falar propriamente das guerras, a gente tem que falar sobre os antecedentes dela, certo? Essa guerra, se a gente bota no Google, a gente vê que ela começa lá em 499 a.C. e vai terminar 50 anos depois, quase. É uma guerra muito grande, mas porque ela tem várias partes, certo? Falando sobre os antecedentes, e só um parênteses, o slide aqui não está passando, mas eu vou falando aqui e quando for, vai. Falando sobre os antecedentes, essa história começa no período pré-homérico da Grécia, certo? Como a gente estudou, ocorreu o desenvolvimento de duas civilizações principais, Creta e Micenas. Essa civilização foi destruída pela invasão dos povos dórios. Os caras chegaram lá, passaram a faca, destruíram tudo. A maior parte dos gregos ficou lá e reconstruiu durante o período homérico, mas uma boa parte da população daquela região vazou para outra região de Anatólia, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Esses caras foram inteligentes, vazaram dali quando os dóricos chegaram, e naquela região ali que tem uma praia, né, tem uma entrada para o mar, eles construíram 12 cidades. Eles construíram uma espécie de país, uma liga cultural chamada de Jônia, certo? Essas 12 cidades incluem principalmente a cidade de Mios, Éfeso e Mileto, certo? De novo, o slide não está passando. E é um pouco triste, porque o slide estava bonitinho. Ô, Edmar, você quer tentar passar aí? Vou tentar passar aqui, peraí. Cadê João Pedro? Porque o slide estava bonitinho pra caramba. Não, então vamos... a estética é importante para a vida, né? Também para ilustrar, porque se eu falar o nome das regiões, vocês não vão entender, né? Porque é um nome complicado. Porque aí você está usando a Anatólia, a Jônia... A região da Anatólia aí é complexo. Anatólia é um nome legal de falar. Anatólia. Vá para Anatólia, seu ermita. Um nome grego interessante. É verdade. Todo nome grego tem uma força, né, cara? Oikos. É interessante. Oikos. Deixa eu ver aqui que vai rolar. Agora deixa eu compartilhar. Você já descompartilhou? Já. Então, beleza. Tá abrindo aqui. Não, meu filho. Vem aqui, ó. É isso que eu quero. Aí, ó. Tá compartilhando aí? Não, né? Não, tá não. Então, peraí. Vou fazer outro esquema. Não deu certo. Eu queria... Não, acho que agora vai dar. Vai. Isso, agora deu. O seu slide é grande, né? Ele tem um tamanho bem... Realmente ficou uma apresentação grande, que essa história é enorme. São 50 anos de conflito. Agora, é engraçado, você pegou esses slides na internet? Cara, eu fui nos fundos da profundeza da Dark Web para achar os slides bonitinhos assim de história.
Você sabe que essa aqui é uma espécie de catedral, na verdade é uma mesquita, né? Que está aqui, ó. Essa é uma mesquita de Jenin, que fica no norte da África, que é uma mesquita feita de barro, cara. E ela se desfaz por causa das intempéries climáticas, chuva ou, sei lá, furacão, sei lá, então ela se desfaz, então eles têm que refazer todo ano. Ela vem de adobe, na verdade. É uma mesquita de Jenin. Ela é lindíssima, ela é alta, e já é desde o período medieval que ela existe. Lindíssima, só por curiosidade. Beleza, você já falou disso, das antecedentes da Grécia, né? E passando para o segundo slide, como eu estava falando, na região foram formadas 12 cidades gregas, 12 polis, certo? Especialmente a cidade de Éfeso, Milos e Mileto, que eu não coloquei aqui, mas é muito importante. Essas cidades, elas focavam a atividade delas no comércio, especialmente o comércio marítimo. E durante boas décadas, elas se desenvolveram muito. Elas ganharam muita grana e ficaram muito poderosas. O problema é que naquela região tinha um outro reino, chamado Reino da Lídia. E, eventualmente, o rei Cresso desse outro reino olhou para aquilo ali e falou: pô, esse case interessante, né? Vão para cima. Ele tomou aquelas cidades para ele e instaurou um sistema de governança ali diferente. Se você puder passar de novo, Edmar. Esse templo de Ártemis é descrito pelo historiador Heródoto como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lógico, essa é uma representação fictícia. Nós temos os escombros do templo de Ártemis, era bem mais modesto, mas de qualquer forma, por uma construção de tanto tempo atrás, é magnífico, né? Passando aí de novo, Edmar. Edmar? Demora um pouquinho. Não, é porque dá um delayzinho assim. Dá um delay. Bem, continuando. Do outro lado ali dessa região do Oriente Médio, no ano de 553, um jovem príncipe rei, mais ou menos, chamado Ciro, da Pérsia, ele começou a fazer umas movimentações e articulações políticas para derrubar o rei o rei da Média, Astíages, certo? Em 550, depois de 3 anos de rebelião, ele consegue derrubar esse rei e fundar o Império Aquemênida no lugar. O problema é o seguinte: o Ciro ele é uma figura histórica muito interessante, porque ele foi praticamente o primeiro imperialista do mundo. A cosmovisão dele era de que era o dever dele, enquanto rei, enquanto imperador, dominar todos os povos e unificar todo mundo sob uma única bandeira, eliminando as guerras do mundo. Ele tinha essa visão imperialista que acaba se tornando muito constante na história, certo? Com essa visão, ele dominou os caldeus da Babilônia, os egípcios, na realidade, foi o filho dele, o Cambises, e os lídios também, ou seja, subjugando a Jônia por subconsequência, né? Ele dominou aquelas cidades gregas ali da costa. Pode passar de novo, Edmar. Bem, aí eu coloquei esse mapa para ilustrar um tiquinho. Vocês podem ver aqui no canto, a gente tem a Lídia, no canto superior esquerdo, o reino da Lídia. Essa área verde foram as conquistas do Ciro. Vale lembrar que o reino da Média já era um reino grande pra caramba, então quando ele derruba o rei Astíages, ele toma toda aquela região que era da Média e expande o reino para engolir outras regiões, certo? Pode passar de novo. Edmar? Aí, show. Bem, só que começou a dar problema, né? Porque é o seguinte: os persas, eles tinham um governo muito, digamos, liberal. Eles deixavam os povos dominados fazerem muita coisa e terem muita liberdade. Só que os gregos eram especialmente difíceis de serem governados. Os caras eram muito reclamões e tal, da perspectiva persa, né? Só que da perspectiva grega, essa situação estava muito complexa. Porque eles estavam acostumados ao sistema lídio, onde eles pagavam impostos, mas eles podiam desenvolver a própria civilização. Sob o governo de Dário, o neto, mais ou menos, bem mais ou menos, de Ciro, aquela região da Lídia se tornou muito problemática, porque os aquemênidas começaram a dar favores no comércio ultramarino aos fenícios. Isso complicou muito a situação dos jônios, porque eles não tinham como comerciar se os fenícios eram tão imponentes naquela região. Por isso, insatisfações começaram a aparecer ao longo de toda a Jônia. Com base nessas insatisfações,
o Dário fez o seguinte sistema. Como a gente não consegue governar esse povo, a gente vai dar uma falsa impressão de autogovernança para eles. Ele deu autoridade para o sátrapa da Lídia de nomear tiranos para as cidades gregas, nomear pessoas que governariam de forma ditatorial aquelas cidades em nome do Império Aquemênida. O problema é que isso não funcionou muito bem. A população não gostava muito desses tiranos, eles não tinham tanta autoridade assim, e o tirano de Mileto, Aristágoras, ele começou a sentir que ele iria cair, que ele iria perder o poder, certo? Então ele quis impressionar o Império Aquemênida conquistando a ilha de Naxos, e ele falhou miseravelmente. Temendo a resposta que Dário daria a esse fracasso, ele começou a instigar os irmãos, os compatriotas dele, a ir para a guerra contra os persas, o que foi extremamente problemático no futuro, certo? E é aqui que a gente está mais ou menos em 490, 495 a.C., certo? O Aristágoras juntou as cidades da Jônia em uma rebelião. Só que sozinhos eles não iam conseguir derrotar os persas, que tinham um império muito grande, muito poderoso e tudo mais. Portanto, ele foi atrás de ajuda na Grécia continental, certo? Ele foi atrás da ajuda de Atenas, de Esparta, Olímpia, etc. Ele mandou mensageiros para todas as cidades gregas, mas apenas Atenas e Erétria responderam. Atenas enviou metade da frota naval deles e Erétria mandou alguns soldados, algumas tropas e tudo mais. Juntos, esses soldados gregos marcharam em direção a Sardes, saquearam a capital da satrápia persa e, bem, foi basicamente isso que eles conseguiram, porque em resposta, Dário massacrou todas as cidades da Jônia e ocorreu um evento um pouco complexo, que foi a Batalha de Lade, a Batalha Naval de Lade. Nessa batalha, os atenienses fugiram da luta porque metade da frota deles se aliou com os persas. Então, eles acabaram se rendendo e sendo massacrados pelos persas que esperavam nas praias. E isso, inclusive, deu uma autoconfiança para o Dário, que foi muito vital para ele poder invadir a Atenas depois, para ele ter a confiança de que ele conseguiria invadir a Grécia, certo? Edmar, passa aí, por favor. Aqui a gente tem esse quadro, que é meramente ilustrativo mesmo, sobre o comércio naquela região do Mediterrâneo, essencialmente de oliveira e óleo. Nessa época, a oliveira estava fazendo muito sucesso comercial, dava muito dinheiro, certo? E, Edmar, passa aí, por favor. Bem, o Dário não se contentou em simplesmente destruir as cidades da Jônia. Ele ficou com muita raiva pelo que aconteceu, pela ousadia de Atenas de ir tentar influenciar as coisas que aconteciam dentro do Império Persa. Por causa disso, ele passou alguns anos ali, se não me engano, menos de uma década, preparando um grande exército para ir para cima de Atenas. Só que os atenienses sabiam disso. Eles sabiam que a resposta persa iria acontecer. O problema era, essa resposta vai acontecer por mar ou por uma invasão terrestre? Como que os persas vão invadir? De qualquer forma, em 490 a.C., a frota persa adentrou no mar Egeu, pronta para atacar Atenas. Do lado persa, eles tinham um ex-tirano de Atenas, que tinha sido derrubado quando a democracia aflorou na cidade, e ele já tinha avisado que aquela região, a planície de Maratonas, era ótima para invadir Atenas, certo? Não se sabe se esse cara era realmente leal aos persas, mas a questão é, o general e arconte grego Milcíades se preparou para a batalha de uma maneira bem interessante. E Atenas não era uma potência militar muito bem desenvolvida, não quanto Esparta. Por causa disso, Milcíades mandou um corredor chamado Filípides para Esparta para pedir ajuda. Só que os caras negaram. Eles estavam num festival religioso muito importante e eles não podiam entrar em guerra naquela 3 semanas, mais ou menos. Eles não podiam entrar em eventos bélicos naquele tempo. Esperando que os espartanos ainda fossem ajudar, Milcíades desloca as tropas dele para uma montanha perto da região de Maratona, estabelecendo uma posição defensiva excelente na batalha, e se prepara para lutar contra os gregos. Depois de dias de desembarque anfíbio dos persas, o Milcíades percebe o seguinte: primeiro, os espartanos não vão mandar ajuda. Segundo, nenhuma tropa ateniense é leal ao ex-tirano que os persas tinham. Então, como aquela situação não iria se desenvolver, ele começa a fazer os planos de estratégia.
E essa é uma característica que a gente vai perceber ao longo de todas as guerras médicas. A estratégia grega foi o suficiente para derrotar os persas. Em todas as batalhas, os gregos utilizaram de estratégia bem planejada para derrotar a quantidade de soldados persas. Milcíades tinha 3 problemas essenciais aqui. Os arqueiros persas, que eram muito letais, a cavalaria persa, que era muito letal, e a quantidade absurda de soldados que os persas tinham. Entretanto, os persas, liderados pelo Dário, eles cometeram um grande erro nessa batalha, que foi dividir as tropas, onde metade, inclusive a cavalaria, iria diretamente para Atenas, destruir a cidade enquanto ela estava em defesa, e a outra metade ficaria para lutar contra as tropas gregas. Sem a presença da cavalaria, a situação ficava muito mais simples para o Milcíades. Ele fez a seguinte estratégia. Ele dividiu as tropas dele em três frontes, formando uma falange única. No meio, as tropas mais fracas, menos experientes, mais jovens e tudo mais, que iriam provavelmente morrer no conflito. Nas laterais, as tropas mais poderosas, mais experientes, muito mais fortes, que fariam a seguinte estratégia. Os flancos esquerdo e direito das tropas persas seriam eliminados assim que a batalha começasse, cercando o centro do exército persa e massacrando aquela quantidade enorme de inimigos. A ideia era essa. Só tinha um problema. Os arqueiros. Cerca de uma distância de 200 metros, os caras eram extremamente letais. E por isso, o Milcíades teve uma estratégia completamente nova, inédita no mundo, que ele mandou os soldados dele correrem o campo de batalha inteiro em direção aos persas. Isso assustou os persas, né? Que outra característica muito importante das conquistas persas, eles sempre evitam batalhas corpo a corpo, batalhas diretas. Eles preferem usar meios mais, não só diplomáticos, mas manipulações, mentiras, trairagem não, né? Traições. Eles usam qualquer métodos necessários para impedir uma batalha corpo a corpo. De qualquer forma, a estratégia de Milcíades funcionou, o exército persa em Maratona foi massacrado, boa parte fugiu para o mar de volta para Jônia, só que ainda tinha um problema, que era a tropa que tinha ficado nos navios em direção a Atenas. Professor, passa aí, por favor, o slide. Os gregos tinham dado a seguinte ordem para as mulheres, né, em Atenas. Se os gregos perderem a guerra, se nós perdermos a batalha, se matem e matem os filhos. Todo mundo que ficou em Atenas ia morrer se os persas chegassem lá, então eles preferiram se matar. O Milcíades, sabendo que isso iria acontecer, ordenou que o corredor Filípides corresse os 42 quilômetros que separavam Atenas de Maratona e avisassem os atenienses de que a guerra tinha sido vencida, certo? E esse cara correu em altíssima velocidade esses 42 quilômetros, avisou os atenienses e morreu em seguida. Eu tenho certeza que se fosse o Edmar não teria morrido, teria conseguido os 42 quilômetros sem problema, mas sabendo agora que os atenienses tinham ganhado da Batalha de Maratona, a Batalha de Maratona, Milcíades retornou com suas tropas a Atenas e Dário, sabendo da perda em Maratona, recuou aquelas tropas que ele tinha mandado para invadir Atenas, o que dá fim à primeira parte da Guerra Médica. E deu 10h50, então não vou continuar falando. Pois é, olha só, na verdade, essa história mexe um pouco com lenda e com história ao mesmo tempo, né, do Fidípides. O nome dele, a pronúncia e a escrita dele sempre varia, dependendo da fonte também. Mas ele, na verdade, há uma constatação de que ele tenha feito esse percurso, mais ou menos 40 quilômetros, 6 vezes em 2 semanas. E ele já tinha corrido, inclusive, até a região do Peloponeso também, para avisar que é muito mais longe. Então, ele fez ultramaratona e fez maratona ao mesmo tempo, assim, pouco tempo. Então, ele era um cara que corria. Então, ele acabou se submetendo a um esforço gigantesco e acabou falecendo no final das contas. Tadinho. Mas é graças ao Fidípides que nós temos a tradição de correr maratona. Ô, João, então é o seguinte, quarta-feira você retoma a apresentação, maravilhosa, espetacular, sensacional, vocês estão num nível de detalhamento que é impressionante, que é muito mais legal, por exemplo, vocês ouvirem dos colegas do que só do professor, é muito legal mesmo, viu, Rosa? Parabéns por enquanto, parabéns meninos que apresentaram, Ana Clara, TT, só, né, que apresentou, né, não tem mais ninguém que apresentou hoje não. E aí a gente continua. Na segunda-feira, moçada, para segunda-feira vai ter uma postagem que eu devo colocar a atividade, lista de atividades já com gabarito,
e devo colocar alguns vídeos também para vocês consumirem a respeito desses assuntos aí. Talvez eu também coloque, e aí eu não sei se vai depender se eu vou ter tempo de gravar videoaula, explicando assuntos que vão ser abordados nas apresentações também, só para complementar com as apresentações que vocês estão trazendo. Primeira série, parabéns, fiquem bem, fiquem saudáveis, e se Deus quiser, até semana que vem. Um grande abraço, bom fim de semana para vocês. Tchau, gente.